Olá pessoal, essa é a terceira parte da nossa segunda aula desse semestre de 2021 e eu estava dizendo para vocês então que a igreja primitiva ela é totalmente carismática. Lucas deixa isso bem claro em todo o livro de Atos, ele registra de maneira fiel e você vai encontrar ali em todo as ações da igreja. No capítulo 13, para mim é o ponto alto dessa igreja. A Bíblia vai dizer que, no capítulo 13, sobre a igreja de Antioquia, que havia lá em Antioquia profetas e doutores. Os irmãos oraram e o Espírito Santo para eles apartar Barnabé e Saulo para uma obra, para uma grande obra. Então você verifica que a igreja era dependente da manifestação, das ações do Espírito Santo de Deus. E nem por isso a igreja primitiva era cerceada de conhecimentos acadêmicos, porque o texto é bem claro, havia profetas e doutores. Os doutores aqui eram aqueles que estudavam a lei, estudavam a Sagrada Escritura, ou seja, do Antigo Testamento, principalmente a lei. As pessoas chamavam de doutor quando estudavam os 5 livros da lei. O Lucas era médico e Paulo chamou ele de doutor, chamou ele de médico amado. Mas o Senhor Jesus chamou Nicodemos de doutor porque era doutor da lei. Então você verifica que havia pessoas com conhecimento profundo da Sagrada Escritura do Antigo Testamento na igreja de Antioquia e nem por isso deixaram de orar. Eles estavam orando quando o Espírito Santo mandou apartar Barnabé e Saulo para uma grande obra. E você vai verificar então que Barnabé foi aquele exemplo, aquele instrutor, o pedagogo de Paulo, foi Barnabé que ensinou ele, e depois da primeira viagem, quando ela encerra, Barnabé e Saulo se apartam, e depois Paulo fica sozinho, e Lucas vai escrever as ações de Paulo. Não que Barnabé voltou para casa, não, pelo contrário, ele continuou, só que Lucas vai historiar, né, as ações a partir do apóstolo Paulo, e dentro dessas ações você vai encontrar várias ações do Espírito Santo. Por isso que Gordon Fee vai dizer que parece que Paulo, a gente compreende que Paulo, ele vê nas ações do Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo, a chave para tudo na vida cristã. E como eu disse para vocês, você vai encontrar isso em Gálatas, quando ele fala sobre o fruto do Espírito. Fruto do Espírito e o fruto da carne. Então, a ação do Espírito Santo, e o ponto alto da Epístola de Gálatas é quando ele fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele diz que o Paulo carnal, o Paulo material, o Paulo deixou de existir. Tudo que ele agora, a sua vontade não existe mais, não existe mais. O que existe agora é a vontade de Deus na vida dele. O que ele faz é a vontade de Deus. Então ele deixou de existir. É um texto forte que nós precisamos compreender. Mas isso é simples para quem tem a manifestação do Espírito Santo, para quem crê na manifestação do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, os crentes do Novo Testamento, da igreja primitiva, levavam o Evangelho de Jerusalém para todo o mundo greco-romano. Né? Você vai analisar que o texto de Lucas vai dizer que Jesus falou para os apóstolos, cai em Jerusalém, até que o doce seja revestido de poder. Né? E lá em Atos 1:8 ele vai dizer, e ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando você analisa a história da igreja, você verifica que Tomé foi para a Índia, outros desceram, os apóstolos todos viajaram, Mateus. Você vê que as igrejas antigas, foram fundadas pelos apóstolos, pelos discípulos do Senhor Jesus. E foram assim de imediato, não ficaram esperando. Não, foi de imediato. A descida do Espírito Santo no cenáculo foi como uma força propulsora para eles saírem pelo mundo propagando as boas novas do Senhor Jesus. Por isso que Paulo acredita que o Espírito Santo é a chave na vida cristã, porque é ele que proporciona, é ele que anima, é ele que gera em nós a salvação. A geração da salvação em nossos corações e nossas vidas é patrocinada, é promovida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso alguns erram quando falam sobre o pecado contra o Espírito Santo, alegando a comparação. Não. O pecado contra o Espírito Santo é você negar a existência dele, porque ele é o gerador da salvação. Então se você nega, quem é que vai gerar a salvação em você? Ninguém. A salvação foi comprada, a salvação foi ganha na cruz do Calvário e está sendo
distribuída para nós de maneira de graça. Mas quem faz isso, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. E aí você vai encontrar durante a trajetória da história, que o livro de Atos, tanto quanto as epístolas de Paulo, elas falam livremente dos milagres, dos dons espirituais. Paulo ele vai dizer, proclamando plenamente o evangelho aos gentios, pelo poder dos sinais e prodígio, na virtude do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 19. Quando ele fala a plenitude do evangelho, plenamente, ele está dizendo que nesse evangelho não somente aconteceu uma mensagem evasiva, não, era uma mensagem de convencimento, aonde o ouvinte, as suas ações de que a mensagem foi absorvida por ele, eram as suas lágrimas, era o quebrantamento. E muitas vezes Jesus batizou com o Espírito Santo, logo após curou os doentes, após as mensagens pregadas pelo apóstolo Paulo. Por quê? Porque a chave da vida do cristão é o Espírito Santo de Deus. Então os prodígios, as maravilhas, os milagres que aconteciam no tempo da igreja primitiva foram promovidos pelo Espírito Santo e sem medida. Sem medida. Alguns fatos você vai encontrar Paulo um sofrimento, mas ao mesmo tempo um retorno de alegria dada pelo Espírito Santo de Deus, né? As epístolas aos Coríntios, elas mostram que a igreja congregadas confiava mais na espontaneidade do Espírito Santo do que na autoridade oficial para guiar a vida e direcionar seus encontros. Então, ou seja, o movimento pentecostal no Brasil, ele não difere da igreja primitiva. Você verifica que a igreja de Coríntios, ela confiava no Espírito Santo para direcioná-las. Não que elas desobedeciam às autoridades constituídas da igreja, mas tudo que iam fazer pedia a orientação do Espírito Santo. A nossa igreja, por muitos anos, por décadas e décadas, os irmãos tinham essa sensibilidade de orar ao Senhor, esperar uma resposta do Espírito Santo para poder mudar de emprego ou para aceitar um emprego. Você verifica isso na vida de Gunnar Wingren quando ele veio para o Rio de Janeiro. Segundo esse livro aqui, está bastante desgastado pelo tempo, traço da vida de Paulo Lemos Macalão, escrito por Zélia Brito Lemos Macalão, que é a esposa dele. Ela vai dizer que a irmã Frida Wingren contava isso nos cultos, que o Gunnar Wingren entrou numa indecisão de ir embora do Brasil, quando entregou a igreja de Belém, se ia para Peru, se ia de volta para a Suécia. E quando recebeu a carta dos irmãos do Rio de Janeiro, que congregavam mais ou menos 42 irmãos, e o secretário que redigiu a carta a pedido dos irmãos do Rio de Janeiro foi Paulo Macalão, e o Gunnar Wingren recebe essa carta, e ele entra então ainda numa indecisão, porque agora eram três alvos, né? Ou três endereços para ele ir, ou voltar para a Suécia, ou para o Peru, ou vir para o Rio de Janeiro. E depois de um período de oração, orando, Deus responde ele de uma forma bem diferente, bem tranquila, porque Frida está na máquina costurando, possivelmente, de acordo com o relato da irmã Zélia, e quando ele sai do quarto depois da oração, pedindo a orientação de Deus, a irmã Frida está traduzindo, de acordo com o pastor Zé de Araújo, o hino Se Cristo Comigo Vai, é um hino sueco, e a irmã Frida só faz traduzido para o português. E ela está justamente cantando esse pedaço: Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. E aí o Gunnar não teve dúvida de que o Senhor estava vindo para o Rio de Janeiro e sem medo de vir para cá. E aí nós sabemos o resultado dessa obediência, que a igreja do Rio é uma igreja forte, o Brasil todo é tomado pelos irmãos, missionários do Rio de Janeiro foram para vários países do mundo e na Europa, porque o irmão Gunnar seguiu a orientação do Espírito Santo. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.